Daniele Haloten falando sobre direito. Olá! Hoje eu vou falar sobre a hierarquia das leis no nosso ordenamento jurídico. Você lembra que no outro vídeo sobre audiodescrição eu falei que a portaria da Ancine ela foi revogada tacitamente pela LBI? Então vou explicar um pouquinho hoje para você entender por quê, tá? Aliás, quero aproveitar a oportunidade para agradecer o vídeo sobre a audiodescrição, teve uma grande repercussão, muito obrigada a todos que assistiram, compartilharam, assinaram a petição, para que a gente possa levar a causa ao Ministério Público, tá? Muito obrigada. Se você não assistiu, dá uma passadinha lá no vídeo sobre a audiodescrição e ajuda a gente nessa causa. Teve muitos comentários. O Marcelo Lima, por exemplo, ele comentou que todos os filmes que ele assistiu no serviço de streaming da Apple tinha audiodescrição. Então tá aí uma boa notícia, né? E também está para ser lançado em 15 de março um portal com filmes acessíveis. Estamos aí na expectativa, hein? E você deve lembrar que eu comentei que eu havia feito uma denúncia para a Anatel, porque o controle remoto da TV a cabo que eu assino não é acessível e, consequentemente, eu não consigo acessar o menu, logo não consigo acessar a audiodescrição dos programas quando tem, certo? Aí eu reclamei para a Anatel, a operadora entrou em contato comigo e falou que simplesmente não tem o controle, sério, isso eu já sabia, e que não sabe quando terá. Entrei novamente em contato com a Anatel, que diz que não pode fazer nada a respeito. Detalhe que eles editaram uma resolução em 2018 dizendo que os programas de TV transmitidos pelas TV a cabo têm que ser acessíveis quando a operadora de origem transmitir de forma acessível, né? Só que se o controle não é acessível, como é que eu vou acessar? Aí o que eu fiz? Fiz uma denúncia, uma notícia crime ao Ministério Público Federal. Eu deixei aqui o link que eu entrei para você também, se você precisar fazer alguma denúncia semelhante. E eu fiquei muito feliz com a resposta, veio a resposta nessa semana. Parabéns ao procurador que redigiu essa resposta, o procurador João Gualberto Garcês Ramos. Parabéns, ele realmente compreendeu a questão e se comprometeu a investigar o caso. E claro que quando ele for investigar, é só ter um pouquinho de sensibilidade que ele vai ver que realmente o controle não é acessível. E ele também vai, ele vai acionar a Anatel para ver o que a Anatel pode fazer, porque afinal de contas é a Anatel que regula essa questão das TVs a cabo, né? Então, fiquei muito feliz realmente com o resultado. E depois que eu publiquei o meu vídeo sobre audiodescrição, a Globo me respondeu a respeito de qual legislação que eles estão seguindo. E é como eu imaginava. Lembra que no vídeo eu falei que se as emissoras de TV não estão colocando acessibilidade em todos os programas de TV, porque eles estariam seguindo a portaria lá de 2010? Pois é, dito e feito. É essa portaria que as emissoras de TV estão seguindo, segundo a Globo. As outras também devem estar seguindo essa portaria. Só que lembra que eu falei que essa portaria foi revogada? Então agora você vai entender por quê. Bom, então vamos falar da hierarquia no nosso ordenamento jurídico, tá? Para você entender direitinho. O que fica no topo do nosso ordenamento? O que é mais importante no nosso direito? A Constituição Federal. Aquela gigante de 250 artigos, que eu até expliquei para você no vídeo anterior, né, sobre a estrutura das leis, como que é feita a lei, como é que é dividida, né, para você poder ler, né, saber ler as leis direitinho. Então, a Constituição, ela está no topo da nossa hierarquia, tá? A Constituição, junto com os tratados internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados pelo Congresso, da mesma forma que uma emenda constitucional. O que é uma emenda constitucional? É quando altera o texto constitucional. E para alterar esse texto é preciso uma votação nas duas casas do Congresso, em 2 turnos, sendo que ela tem que ser aprovada por
3/5 de cada uma dessas casas. Então é assim que se aprova uma emenda constitucional. E quando um tratado internacional é sobre direitos humanos e for aprovado desse jeito, ele vira, é como se ele fizesse parte da Constituição na prática, porque ele passa a ter a mesma hierarquia da Constituição. Então, o que nós temos hoje, que tem a mesma hierarquia da Constituição Federal? A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, hoje, está no topo do nosso ordenamento jurídico a Constituição Federal e a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Por isso que lá naquela entrevista que eu fiz com o Fernando Gaburri no meu Instagram, assim que eu puder eu vou colocar aqui no YouTube para você, ele explica direitinho por que essas leis que estão sendo editadas aí Brasil afora são inconstitucionais. Essas leis que falam que o monocular simplesmente é a pessoa com deficiência, ponto. Ignorando o que diz a convenção. Não vou aqui me estender, porque eu fiz uma entrevista sobre isso, né, de 50 minutos ali, onde o promotor explica bem direitinho pra gente essa questão, mas só para você entender por que a gente bate tanto na tecla. Porque se não está se respeitando a Convenção Internacional, não está se respeitando a Constituição, que é a lei máxima do nosso país. Então, nada pode contrariar a nossa Constituição. E o STF, o Supremo Tribunal Federal, tá aí, ele está aí para guardar a Constituição. É a guarda da Constituição a sua função principal. Ele deveria fazer alguma coisa contra essas leis que são inconstitucionais. A nossa briga de nós juristas não é porque o monocular é pessoa com deficiência, não é só essa questão. A questão é que está contrariando um dispositivo constitucional. Esse que é o problema, tá? Aí logo abaixo da Constituição vem o quê? Vem os tratados também internacionais sobre direitos humanos, mas que não foram aprovados como uma emenda constitucional. Então eles estão um pouquinho abaixo da Constituição. Também não pode contrariar a Constituição, ele tem que vir, mas ele está logo abaixo dele, logo abaixo da Constituição. Aí logo abaixo nós temos as leis e os outros tratados internacionais que versarem sobre outros assuntos que não sejam direitos humanos. Então eles têm a mesma hierarquia, como se dissesse a grosso modo, vale a mesma coisa. Mas eles ainda estão abaixo da Constituição e dos tratados sobre direitos humanos. Aí embaixo da pirâmide, que a gente chama de pirâmide, né, que o ordenamento jurídico tem a Constituição no topo, e embaixo você vai ter as resoluções, as portarias, né, que são editadas por vários órgãos do governo, como essa resolução que eu falei no começo, da Anatel, a portaria da Ancine, entendeu? Por isso que a gente diz que essa portaria da Ancine, ela não está mais valendo. Por quê? Porque a Lei Brasileira de Inclusão é de 2015, com vigência a partir de janeiro de 2016. E a portaria da Ancine é de 2010, e ela é menos benéfica que a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI. E a LBI diz que revogam-se, né, as disposições em contrário, diz que prevalece a lei mais benéfica. Por isso que a gente insiste, eu conversei com o Fernando Gaburri, né, o promotor, conversei com Francisco Soares, Roberto Leite, todos somos unânimes em dizer que a LBI revogou tacitamente a portaria da Ancine, que dizia que os conteúdos, as emissoras de TV têm que prover no mínimo 20 horas semanais de conteúdo acessível, ou seja, com libras ou audiodescrição. E a LBI não, a LBI já é mais ampla. Ela diz que nós, pessoas com deficiência, temos direito a programas de TV acessível. Ela não coloca, tem que ser no mínimo 10 horas, né? Não. Ela diz que nós temos direito a programas de TV acessível. Ela não coloca prazo, não sujeita a lei à regulamentação. Então, a gente parte do princípio que nós temos direito e ponto, e temos o direito de reclamar, tá? É por isso que eu fiz o vídeo sobre a audiodescrição, é por isso que eu quero que seja divulgado, é por isso que eu quero que vocês façam a petição para que eu possa fazer a reclamação ao Ministério Público, e eu espero que ele tenha o mesmo entendimento que eu e que os meus colegas. Por que eu digo isso? Porque a gente nunca sabe, né? Você sabe que no direito, às vezes, 2 mais 2 não dá 4, dá 5. E às vezes o cara teima e argumenta que é 5. Tá? Mas eu acredito que se for o mesmo promotor, que se o caso cair
nas mãos do mesmo promotor, eu acredito que ele vai ter a mesma sensibilidade, vai entender que sim, já passou da hora da gente ter conteúdo acessível, principalmente nessa época aqui de pandemia, né? Eu espero que você tenha entendido essa questão. E tem outra questão. Mesmo a portaria, ela é, digamos assim, inferior à portaria, à resolução, à lei, certo? Mas mesmo que ela tivesse a mesma hierarquia, como ela foi editada antes da LBI, tem uma outra regrinha no direito que diz que lei posterior revoga lei anterior no que for contrário. Então, como a portaria é mais restritiva, a lei que veio depois, ela é mais benéfica. Então, ela que vale, entendeu? Por que eu estou batendo na tecla de que nós temos sim direito a programas de TV acessível e programas de TV acessíveis, e claro que isso se estende também a serviços de streaming, que são equivalentes, afinal de contas, aos programas de TV. Tá? Então, por isso que eu tô batendo bastante nessa tecla. E eu volto a agradecer os comentários. Deixa eu comentar mais um comentário aqui que foi feito no vídeo sobre moradia, tá? Então, o Marcos Antônio, ele pede para que eu fale sobre a exigência de testemunha quando uma pessoa com deficiência visual vai abrir uma conta no banco. Então é o seguinte, Marcos, eu confesso que eu não pesquisei muito a respeito, na verdade eu consultei o professor Fernando Gabui, que ele é professor de Direito Civil, então ele sabe de código salteado o Código Civil, e ele falou que não tem no Código Civil nenhuma exigência desse tipo, e nem pode ter. Por quê? Porque a partir da LBI, que passou a viger desde 2016, ela alterou o Código Civil, e isso eu expliquei bem. Você pode, se você não assistiu, assista o vídeo sobre discriminação, direito à não discriminação e igualdade que eu coloquei aqui, que eu explico direitinho sobre esse assunto, mas eu vou falar aqui rapidamente. Então, a partir da LBI, nós temos capacidade civil plena, tá? Nós não somos mais considerados incapazes. Então, só pela leitura da LBI, baseado nos princípios da Convenção Internacional, que tem status de emenda de Constituição, de emenda constitucional, nós temos total capacidade civil. Então, não se pode exigir. Por exemplo, se o banco exige testemunha para qualquer correntista, ok, então vai ter que ter testemunha para mim, é uma regra do banco. Agora, se ele está dizendo que tem que ter testemunha só para o deficiente visual, aí já, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, não pode. Até porque, por isso que eu fiz questão de explicar sobre essa hierarquia. Porque qualquer resolução do Bacen, do Banco Central, ou qualquer norma interna do banco, ela não pode, ela está abaixo da lei, ela não pode contrariar a lei. E a lei é clara, ela alterou o Código Civil e nós temos capacidade civil absoluta. Então, nós temos sim, nós não precisamos de testemunha nenhuma para poder abrir conta bancária. Agora, o que nós temos direito sim, é de que se leia o contrato para nós, ou então que nos dê em braille ou no formato digital. E se o banco quiser, o máximo que ele pode fazer é colocar este instrumento foi lido para a pessoa com deficiência visual. É o máximo que eles podem fazer. Tá? Pelo menos esse é o meu entendimento. E acho que até você, que nunca estudou direito na vida, mas está aqui, de certa forma está estudando comigo, já entendeu que se a lei não diz, inclusive tem um outro princípio, tem um outro dispositivo que um dia eu até vou falar sobre ele para você, mas é o inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal que diz: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, certo? Então acho que eu consegui responder a sua pergunta, né, Marcos? Se não, você, por favor, comenta aqui novamente. E você também, você que está aí nos assistindo, olha, eu tento simplificar ao máximo o conteúdo de direito para tornar cada vez mais amplo, para que mais pessoas tenham acesso, porque eu acho que isso o direito, eu sempre digo que o direito é um direito de todos, né? O conhecimento da lei é um direito de todos. Então, por isso que eu tento simplificar. Mas como agora eu estou estudando direito na faculdade, às vezes aquela coisa parece meio, né? Eu estudo todo dia, então acaba
sendo que, não sei, óbvia talvez, então às vezes eu posso deixar passar batido, eu posso explicar de uma forma talvez muito rebuscada, porque eu tô acostumada com a linguagem que eu escuto dos professores, nos livros, mas de repente você não tá familiarizado e não é culpa sua, tá? Aí a falha é minha, daí eu peço que você, por favor, me dá um toquinho aqui, né? Ai, Dani, eu não entendi aquele outro, eu não entendi tal coisa, que eu explico de novo, eu tento simplificar mais ainda, tá? Que o objetivo aqui é difundir o direito para o maior número de pessoas possível. E eu agradeço muito, teve muitos comentários aqui, eu não vou começar a falar o nome do pessoal, que senão vou ser injusta, posso esquecer de alguém, mas continue comentando, muito obrigada, de verdade, deixa o seu like se você gostou, e eu te aguardo no próximo vídeo. Daniele Halotem, falando sobre direito.